Brasil além, com a Rádio Sobrenatural. Produtos Insider são antiodor com ação antibacteriana, de rápida absorção e evaporação do suor, regulando a temperatura corporal, funcional e atemporal e versátil, que traz praticidade e conforto para o dia a dia, porque é ideal para todo tipo de ocasião, feita com fibras que se adaptam ao seu corpo, acompanha seus movimentos e não esquenta. Não precisa ser passada, porque desamassa no corpo e não desbota com o tempo. Linha completa, masculina e feminina. Link e cupom de desconto aqui na descrição deste episódio. Produtos Insider. Contar histórias de quem viaja, histórias de caminhoneiro, histórias da estrada, às vezes nem é tão fácil, porque tem histórias de tão grande, com tantos personagens, com tanto sobrenatural, com tanta coisa esquisita, que é difícil da gente contar num caso só. A gente vai tentar contar essa história de uma maneira que fique fácil de entender, porém eu já adianto, não vai ser em um episódio só. Vamos precisar de pelo menos 3, porque cada participante, cada personagem desse caso tem a sua própria história, e uma história mais fabulosa do que a outra. Eu costumo dizer fabulosa porque quando a gente ouve, a gente quase não acredita que essas coisas aconteceram ou que aconteceu em algum dia com alguém. Mas é histórias que viajam pelas estradas, é história que viaja aí por esse mundão de meu Deus. E nessas reuniões de caminhoneiro, parado num posto ou esperando para descarregar, sempre num bate-papo, esse tipo de história vem à tona. Porque entre os caminhoneiros o que mais tem é história. E é o que eu consigo contar, é o que eu conheço das estradas e das histórias dos caminhoneiros, é isso que a gente vem fazendo aqui no nosso podcast. Essa história é do seu Odair, que de tão bonita que é essa história, chega a ter partes emocionantes e tem suas partes sobrenatural, a gente vai contando aqui aos poucos. Seu Odair era daqueles caminhoneiros, sabe, daqueles caminhoneiros cuidadosos que viajava, ficava longe de casa por muitos dias, porque naquela época os caminhões não eram tão velozes como hoje, eram caminhões vagarosos, né, caminhão que andava pouco durante o dia, até as estradas não eram tão boas. As estradas daquela época, da década de 70, muitas delas não eram nem duplicadas, então viajava-se grandes distâncias com caminhões menos potentes, e por esses confins aí, por esses sertões aí, onde a caminhoneirada andava, sempre se trazia muitas histórias. Hora de caminhão que quebrou, hora de situações que viveram, que depois virou piada, horas de conversas assim, em bate-papos alegres, assim, quando parava para descansar, pernoitar naqueles postos na beira da estrada, que muitas vezes nem iluminação tinha, era um mundo totalmente diferente, o das estradas das décadas de 70. Era muito gostoso quando você parava o caminhão, encontrava os companheiros, todos ali reunidos, fazendo janta, ou muitas vezes naquele bate-papo, e é onde essas histórias sempre circularam, nas estradas, foi onde sempre elas esteve. E seu Odair era daqueles que viajava, pegava o caminhão, viajava longe, e nessa época ele gostava muito de viajar ali pro lado da Bahia, onde, segundo ele, tinha os melhores fretes. Olha, eu carrego o caminhão aqui em São Paulo, eu vou para Bahia e eu tenho uma carga lá da Bahia que eu pego, eu volto para cá e eu não fico sem frete. Ele se vangloriava dizendo que gostava muito de viajar. Só reclamava bastante do calor, que naquela época, como hoje, era muito quente. E seu Odair, ele costumava carregar numa cidadezinha da Bahia, bem do interior daquela época, numa cidadezinha pequena, onde tinha lá uma espécie que na época não se conhecia ainda, por cooperativa. Era um pessoal que tinha uma plantação muito grande de mandioca, e que daquela plantação tinha uma pequena fábrica onde se fabricava uma farinha, e essa farinha vinha para o Porto de Santos. Então, como o seu Odair viajava muito para lá e pegou conhecimento com esse pessoal, então muitas vezes ele ia lá carregar.
Às vezes chegava lá, não tinha carga no dia para completar o que o caminhão conseguia levar. E teve ocasião dele ficar lá uma semana esperando. Tem épocas do ano que é mais ruim de frete, naquela época não era diferente. Então o seu Odair ficava lá, e por ficar nessa cidadezinha, ele já era conhecido de todo mundo. Ele conhecia todo mundo conhecia ele, e já era de costume dele chegar com o caminhão, encostar do lado da venda e ali aguardar. Naquela esquina da venda, onde tinha lá o seu Ranulfo, que era o dono da venda de muito tempo ali, já tinha uma grande amizade com ele. Era de esquina, de frente com a praça, onde tinha essa praça, uma igrejinha. Então o seu Odair ficava por ali. Muitas vezes ficava um dia, dois, muitas vezes a semana, mas como ele já era conhecido, era como se fosse um morador da cidade. Todo mundo que passava cumprimentava. E quando o seu Odair chegava de viagem, nessa cidadezinha, todo mundo já... Olha lá, seu Odair. Sempre o seu Odair gostava de agradar, sempre trazia uma fruta pro pessoal, sempre trazia um presente para um, para outro. Sabe aquela pessoa, e como aquela pessoa que gostava de fazer amizade, seu Odair era desse jeito. E entre aquele povo ali da cidadezinha, que todo mundo gostava dele, entre aquele povo ali, o seu Ranulfo era o mais amigo dele, até mesmo porque muitas vezes seu Odair chegava, encostava o caminhão ali, e seu Odair sabia que ali ele teria lugar para tomar um banho, teria um lugar para fazer suas refeições, teria amizade, teria os amigos ali que sempre frequentava a venda do seu Ranulfo. Então ele se sentia em casa. E dentre muitos ali, tinha assim o pessoal que gostava muito de vir pedir com ele, conversar com ele sobre as novidades da cidade grande de São Paulo. E seu Odair sempre trazia uma encomenda para um, para outro, que assim, uma vez por mês ou duas vezes por mês, seu Odair sempre estava por ali. Então sempre ele trazia uma encomenda. Ou era um rádio, ou era um tecido diferente, ou era um par de botas lá de São Paulo. Essas coisas que o pessoal lá do interiorzão não tinha acesso. Então sempre ele trazia para alguém. Então ele criou entre o povo ali daquela cidadezinha pequena muita amizade. E o seu Ranulfo, que era dono desse estabelecimento, que era uma venda, que gostava muito de quando ele chegava, porque era um amigo, sabe, daquela amizade que você faz durante a vida, e esse amigo se torna quase que um irmão. Pois é, e nos finais de tarde nessa venda, sempre tinha ali o pessoal que vinha da roça, que vinha ali daqueles vilarejos menores ainda, ali bater papo, e sempre assim, cidade pequena, bate-papo, muita amizade, era sempre muito agradável. O seu Odair gostava muito de viajar por o interior do Brasil, e especialmente para esse estado. Minas Gerais ele gostava de ir também, mas a preferência dele era viajar para a Bahia. E dentre essas reuniões de tarde, sempre se rondava, sempre se conversava ali sobre uma certa criatura que rondava ali durante a noite na cidade. E seu Odair reparou mesmo que naquela cidadezinha pouco se via cachorro. Sabe, toda cidade, quando é pequena, você sempre vê um cachorro de rua, um animal solto para lá e para cá. Naquela cidade, ele quase não via. Aí da onde começou aquela conversa, e o senhor Ranulfo explicando, né? Tem aí um boato de uma criatura, uns falam que é lobisomem, outros falam que é uma mula sem cabeça, mas eu sei que é um lobisomem que ronda aí pra esses fundão aí. Você pode ver, ó, não tem cachorro na rua. E o pessoal aqui de volta da vila aqui, da cidade, você pode ver, ninguém tem galinheiro perto aí nos fundos da casa. Se quiser comer carne de galinha, você tem que ir mais longe pro sítio aí. Aqui por perto aqui não tem. Aí o seu Odair dava risada. Sabe, acreditando e desacreditando. Quando a crença é popular de um certo local e você é de fora, às vezes você não acredita que naquele local tem esse tipo de coisa. E como é um povo simples, um povo do interior, quando conta esses causos, pra gente que é da cidade grande, muitas vezes não acredita. Até dá risada. Aí seu Ranulfo, não, é verdade. Tem aí um mistério aí pra esses fundão aí. Não é toda hora que ele aparece, não. Não é toda hora que ele aparece. Mas esse bicho quando ronda aí, todo mundo vai pra casa cedo e fecha as portas. Ó, você tá vendo ali? Você pode ver lá, na porta de fora lá. A venda do seu Ranulfo era assim, tinha umas portas grandes de madeira que se abria assim, em duas partes. Aí seu Ranulfo, você pode ir lá ver lá na porta lá, se não tem um arranhadão lá. Foi o bicho aí que fez, foi o lobisomem que fez esse arranhado aí.
O seu Odair foi lá ver, sabe, com aquele ar assim, tipo, dando risada, não acreditando. E aquela conversa sempre ali, mas o seu Odair nunca deu bola. Homem acostumado de viajar muito pelas estradas, nunca deu muita bola para esse tipo de assunto. Até mesmo porque ele nunca tinha passado por nada que o fizesse acreditar nesse tipo de coisa. Sintonize o além com a Rádio Sobrenatural. Mas a questão é que seu Odair foi embora, viajou, voltou e foi. E numa das ocasiões que seu Odair voltou de novo para essa cidadezinha, já era tarde da noite, costumeiramente ele encostou o caminhão do lado da venda do seu Ranulfo, onde ele sempre acostumou, e por ali ele ficou, passou a noite, fechou a cabine do caminhão, as cortinas, e ali ele ficou. E aí, a certo tempo da noite, da madrugada, ele começou a escutar uns latidos de cachorro, uns latidos ferozes de cachorro. Ele até estranhou, porque a cidadezinha era uma calma danada e pouco se ouvia latido de cachorro, mas naquela madrugada, alguns cachorros de mais longe, ouvia lá de longe aqueles latidos, sabe? Como se alguém tivesse um bicho atuando os cachorros, outra hora latindo, outra hora uivando, outra hora esganiçando. Ele conseguia ouvir. E quando é de madrugadinha, mais de madrugada, ele escuta do lado do seu caminhão passar como se fosse assim um cachorro grande rosnando. E que encostou no caminhão dele. Ele sentiu um balançar assim, o caminhão estava vazio. Ele sentiu que alguém encostou no caminhão dele. Ele puxou a cortina assim, ele olhou, como era muito escuro, e essas cidadezinhas pequenas daquela época não tinha tanta iluminação, né? Aquelas iluminação que hoje em dia tem na cidade. Naquela época, aquelas luzinhas fracas, pouco se via ao longe, ainda mais na noite. Ele puxou o cantinho da cortina assim, ele viu um cachorrão preto passar. E aquilo foi assim, ele se assustou, porque ele nunca tinha visto uma coisa parecida. E aquele bicho rosnou, e ele bateu na porta da venda do seu Ranulfo, sabe? Como se quisesse entrar, e isso, ele ficou muito assustado com isso. Ele ficou imaginando, mas o que será que é isso aí? O que será que é isso? Sabe, assustado, ele nunca tinha visto. E aquela noite foi aquele tormento. Alguns cachorros latindo, a hora avançava numa coisa que ele não conseguia ver. Quando ele assim já tinha perdido o sono, de longe ele puxou a cortina mais uma vez do caminhão. Ele viu no final da rua como se fosse um cachorro grande de pé, passando lá no finalzinho da rua. Ele ficou na hora meio com medo, assim, porque ele nunca tinha visto nada, um cachorro naquela posição. Aí ele começou a se lembrar daquelas histórias que ele já tinha ouvido ali, de lobisomem, desses bichos que andavam ali naquelas épocas. Ele não acreditava muito, mas ele começou a ficar com medo. Ele lá dentro do caminhão trancado, e nisso passou a noite, ele ali com medo, meio receoso, até que o dia amanheceu, ele já pulou do caminhão. O seu Ranulfo já estava se preparando para abrir a venda dele. Era um empório, uma venda pequena. E seu Odair, você ouviu essa noite? O que aconteceu essa noite que estava aí os cachorros latindo, esse barulhão danado? Parece que eu vi um bicho grande passar aqui. Aí o seu Ranulfo, é aquilo que a gente estava falando, você não acreditou? Tem um bicho que ronda aí, não é sempre não. Tem um bicho que ronda aí, essa noite ele veio. E eu vou te dizer, eu tranco a minha porta aqui pro lado de dentro, bem trancado, porque se esse bicho entrar aqui, ele ataca a gente. E ele é atraído, ele gosta de vir, quando aparece, que ele gosta de vir beirar aqui, devido a esse cheiro que a gente tem aqui de carne seca, de peixe seco, essas coisas, a gente sempre tem aqui na venda. Eu acho que é por causa disso que ele beira muito aí. Aquele arranhado que eu te mostrei, aquele na porta, uma vez ele queria entrar aqui, só que a minha porta é bem trancada. Sabe, o senhor daí meio que acreditou, meio que desacreditou e passou e ficou naquele pensamento. E o comentário na cidade no outro dia foi isso: que o lobisomem tinha passado pela cidade, tinha atacado. Mas na verdade, essa história que já vinha de muito tempo, o seu Ranulfo conhecia a fundo, mais ou menos, o porquê dessa história, da onde essa história apareceu. Mas ele não queria contar, porque esse é o tipo de coisa que a gente não conta. A gente comenta, mas a gente sendo conhecedor, a gente não conta. Porque
Para quem você conta uma história desse tipo, fica uma coisa assim meio que, sabe quando a pessoa se sente contando uma mentira, ou contando um caos, ou contando, sabe, é muito mais fácil a pessoa rir de você do que acreditar. Então seu Ranulfo preferia não contar para ninguém a verdadeira história daquele suposto bicho que aparecia, que todo mundo sabia já que era um lobisomem. E o pessoal da cidade também sabia, mas o seu Ranulfo conhecia muito melhor do que qualquer outro. Sintonize o além com a Rádio Sobrenatural.